Estamos caminhando aí para a reta final desse tópico. Esse tópico é um tópico um pouco mais longo e fantástico, né? Mas é um tópico de foco e produtividade. E nessa aula nós vamos avançar aí para a etapa final, que são os exercícios, né? E a atitude de guerreiro. E agora, então, nós vamos falar de exercício. E aí, como eu já falei anteriormente, quando a gente está falando de exercício, seria muito legal você fazer uma pausa, né, que você pegue lá o seu papel, a sua caneta, que se possível, aí dentro do possível, você vá para algum local, né, que você tenha um pouco mais de tranquilidade, que de repente você não seja interrompido, incomodado e etc. Afinal, nós estamos falando de foco, né? Inclusive a gente explicou sobre a importância, né, de construir um QG. Mas vamos em frente. Então, assim, vamos fazer algumas reflexões e alguns exercícios e é fundamental que você responda e que seja escrito isso, tá? Não faça mentalmente, não. Escreve. Então, o primeiro ponto aqui, esse é um tópico que, por ele ser tão importante, a gente foi um pouco mais profundo, é o seguinte: quanto tempo dediquei à atividade sem importância ou esforços inúteis e que poderia ter sido mais bem aproveitado? Faça uma reflexão sincera, né? Quais são os momentos que sinto estar desperdiçando energia por falta de concentração de esforços? Tenho o hábito de deixar tudo para depois e isso está prejudicando minha eficiência. Desculpa, corrigindo, né, que é uma pergunta. Tenho o hábito de deixar tudo para depois e isso está prejudicando a minha eficiência? Se sim, em que medida? Tomo decisões rápidas ou me limito meu tempo para fazê-las, para não ficar remoendo decisões que já deveriam ter sido tomadas? Ajo com excesso ou falta de cautela? Tomo decisões baseadas em suposições ou em raciocínio e análises? Foco no que tem controle, vou até corrigir, né? Foco no que tem controle, foco no que tenho controle. Quantos aborrecimentos evitáveis incomodam você? Por que os tolera? Você consegue afastar os problemas mantendo uma atividade produtiva a ponto de não ter tempo para deixar-se atingir por eles? A qual das situações você dedica mais tempo? Ao sucesso ou ao fracasso? Você possui um importante objetivo definido? Qual é? Quais são os seus planos para alcançá-lo? Faço várias tarefas ao mesmo tempo ou divido as tarefas em blocos focando em apenas uma tarefa? Como posso reorganizar meu tempo de modo a ser mais eficiente? Você consegue reconhecer momentos que a mente divaga? Já possui algum controle sobre a divagação da mente ou em que direção ela divaga? Tem o hábito de dizer não educadamente para tarefas que não estão ligadas ao meu objetivo maior? Quanto tempo dedico para as tarefas que direcionam para o meu sonho e quanto tempo dedico para as tarefas de ocupação, né, que não levam para os meus sonhos? Que ações reais posso realizar para minimizar o tempo assistindo televisão ou navegando na internet em modo de distração? Todas as notificações do celular ficam ativadas ou desativadas? Durmo cedo e aproveito o momento de maior energia, né, manhã, para produzir mais? Aí essa que a gente já apresentou, mas agora é o momento para que de fato você escreva, né? Qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la o restante se torne mais fácil ou desnecessário?
para as minhas finanças, para a minha saúde, para a minha vida espiritual, para os meus principais relacionamentos, para o meu trabalho, para a minha vida pessoal. Quais os passos cientificamente comprovados sobre produtividade, a gente passou por vários, uso e não uso no meu dia a dia? Por quê? A gente vai falar de vários deles aqui em Atitude de Guerreiro. Por último, nos exercícios, o que vou fazer para definitivamente implementar ou melhorar a minha rotina matinal e noturna? Então, esses são alguns exercícios. Eu peço que você tire aí um tempo, não tenha pressa, né? Ou seja, você deve de fato, aí mesmo que esteja ansioso, ansiosa para seguir aqui o programa, você deve parar nos exercícios e você deve se concentrar para que você possa, né, ao longo do programa, entender o quanto é importante esses exercícios e perceber que os pontinhos vão se ligar no futuro. A gente avança e agora a gente vai falar de atitude de guerreiro. Então, quais são as atitudes, né, de guerreiro buscando foco e produtividade? Então, primeiro ponto, como a gente comentou anteriormente, a gente faz um resumo aqui, construa um QG. Planeje algo que você vai precisar, notebook, internet, banheiro e assim por diante, tá? Recrute apoio, né? Ou seja, acione as pessoas, seja funcionários, colegas de trabalho, chefe, seja esposa, filhos, etc. Recrute essas pessoas para elas entenderem os momentos ali que você vai estar focado e para que você seja mais produtivo. Jejum de mídias e distrações. Por uma semana é o primeiro desafio, tá? Virão outros desafios ao longo do nosso programa. Então é o seguinte, por uma semana, o mundo não vai acabar, pelo amor de Deus, acredite em mim, tá? Não leia jornais, revistas e não ouça audiobooks ou rádios, nada. Música é permitido, ok? Não acesse portais de notícia em hipótese nenhuma, tá? Em hipótese alguma. Não assista televisão, é o seu desafio de uma semana. Não navegue pela internet, a menos que seja fundamental para você terminar um trabalho, né, para aquele dia. Tá? Se for alguma coisa fundamental, que não seja navegar aleatoriamente, essa é uma exceção. Tá? Esse é um exemplo, tá, apresentado no livro do Timothy Ferriss, a gente já apresentou esse autor aqui. Tá? Posteriormente, no máximo de 20 a 40 minutos ao dia, preferencialmente, né, zero, tá? Ou próximo de zero. A gente já tem um dos maiores, né, cientistas do mundo explicando que após 30 minutos aquela a sensação de distração, na verdade, ela acaba, ela vai para um patamar de apatia, né, quase considerado uma depressão leve, ok? Esse é o seu desafio de uma semana. Como é que você vai fazer para ter esse jejum de mídias e distrações? Então aqui a gente avança explicando alguns pontos. Deixa eu fechar aqui para facilitar a visualização. Então basicamente é o seguinte, deixa eu fechar, opa, esse aqui ficou aberto, deixa eu fechar também para facilitar. Estou clicando mais uma vez. Desative todas as notificações do celular. A gente vai falar em hábito isso. Parece simples algumas dicas que eu vou passar, mas elas são teste. Primeiro você testa para depois você avaliar se dá resultado ou não. Então você vai chegar lá no seu celular, todos os aplicativos, todos os celulares, eles têm as notificações. Você pode chegar lá, dependendo do celular, você precisa fazer de forma individual. Em alguns celulares, em um único botão, você zera. Nada vai tremer, não vai piscar, não vai aparecer luzinha vermelha, não vai nada, não vai tocar, não vai vibrar, não vai aparecer nenhum tipo de notificação, não vai aparecer notificação em caixa de entrada, em nada disso, tá? Um outro ponto tenha 2 números de telefone, se isso for necessário, tá? Não é necessário para todas as pessoas, tá? Um pode ser usado exclusivo para emergências e o outro é o que você já possui. Por que isso? É o seguinte, uma dica
é você sinalizar. Hoje em dia todo mundo se conecta mais por mensagem do que por ligação. Então o que você vai fazer? Você vai falar com as pessoas de fato importantes lá, não importa se é o chefe, se é a sua esposa, se é o seu marido e etc. Que é o seguinte: você tem horários, você vai cumprir aqueles horários em blocos, igual a gente já falou e a gente vai falar aqui na Atitude de Guerreiro. E você não vai naturalmente atender ninguém. Por quê? Porque você não está na agenda dele. Se você atende alguém quando te ligam, naturalmente você não está na sua agenda, porque você teve que parar de fazer alguma coisa. Você está na agenda da pessoa. Por que você está na agenda da pessoa? Porque o momento na agenda dela que ela ficou livre foi o momento que ela está te ligando. E aí você não tem agenda, você virou a agenda naturalmente de outra pessoa. Então, o que você pode fazer? Se for uma questão extremamente urgente, não importa, vou dar um exemplo qualquer, olha, aconteceu alguma coisa com meu filho, com a minha filha, é urgente. Então, se ligar, você sabe que é urgente, você vai atender. Fora isso, a pessoa vai mandar a mensagem, porque você já recrutou apoio, e aí você, no momento que você terminou o bloco das suas atividades, no bloco de responder às pessoas e retornar as ligações, que tem o bloco para isso, você vai retornar, não importa para quem, para a esposa, para o chefe e etc., conforme a necessidade. E a gente coloca só essa questão de tenha 2 números se for inevitável. Você fala, Fábio, não tenho como, porque tem uma questão profissional que me impede, etc. E aí você pode usar essa estratégia de ter 2 telefones. Tenha 3 e-mails, tá? Então, um e-mail são os assuntos necessários e obrigatórios de atuação, tá? Muitas vezes considerado o e-mail profissional, mas não acho boa essa classificação de chamar de e-mail profissional. Então, são e-mails de fato que você tem que olhar. Tem um outro e-mail, que é o segundo e-mail, a gente pode chamar de e-mail pessoal, né, ou profissional. E um terceiro e-mail é aquele de cadastros, formulários em geral, é lixo eletrônico. Então, vários momentos você tem que salvar um e-mail, você pode colocar esse e-mail. E quando você faz isso, na verdade, isso te tranquiliza. Por quê? Porque quando você vai olhar, não tem lá 1000 e-mails. Na verdade, na caixa principal, né, que é o tópico 1, você vai chegar lá e vai ter poucos e-mails, que são os que realmente você tem que tratar. Tá? Uma outra dica espetacular é você usar o que eu chamo de alarme detetive. O que é isso? Você pode colocar o alarme no celular para verificar se você está focado no seu propósito ou se você não está. Fábio, explica melhor aí, vamos lá. É o seguinte, você pode colocar, por exemplo, 3, 4, 5, 6 alarmes ao longo do dia ali, a cada 2 horas, por exemplo. E esse alarme, ele vai servir, você pode botar o nome lá, inclusive, né? Um nome que faça você lembrar o porquê daquele alarme. Escreve lá, tá? Por exemplo, estou no meu propósito, tá? E aí, quando esse alarme tocar, ele vai ser um detetive. E por mais que você já esteja treinando não estar desfocando, você vai perceber o quanto que você desfoca, o quanto você, na verdade, deveria estar fazendo uma atividade e aí quando o alarme toca e aquilo vai te lembrar, você está fazendo outra coisa. Aí a primeira reação na hora é você ficar pé da vida, né? Nossa, eu não acredito que eu estou desfocado de novo. E isso vai criar um hábito em você que naturalmente no futuro você não precisa mais do alarme, que você vai criar esse hábito de manter o foco, né, e de evitar as distrações. Um próximo ponto fundamental do como você tem que fazer é não leve o celular para a cama ou ao lado da cama de jeito nenhum, tá? Então, assim, a primeira ou a última atividade do dia, em hipótese alguma, será ver o celular, tá? A gente já apresentou alguns motivos para isso, a gente vai acrescentar outros, mas a gente vai apresentar inclusive uma regra dos 20 segundos, tá? Que é justamente manter uma distância do que você não quer
tornar um hábito, né? E o contrário, o que você quer tornar um hábito, você aproximar. Lembra do que a gente falou sobre a roupa, preparar a roupa da atividade física? Então você prepara à noite porque você quer, ela é muito fácil, né? A regra dos 20 segundos, muito mais rápido do que 20 segundos. Tudo que você quer evitar, você pode distanciar, tá, de você, porque existe um custo de energia para você buscar. Isso serve para vários comportamentos, a regra dos 20 segundos, e uma delas é deixar o celular. Então é o seguinte, compra um alarmezinho se você não tiver, deixa lá do lado da sua cama, o celular não vai ser o despertador do dia, e aí o celular está lá na sala, o celular está lá na cozinha, então isso evita que você tenha a energia para levantar da cama, deixa eu buscar o celular. Isso faz com que você não veja o celular nem antes de dormir, nem que aquilo seja ao acordar. E, naturalmente, acorde bem cedo e também durma bem cedo, né? É um momento espetacular para a produtividade, porque tem pouco ou nenhuma distração, maior quantidade de energia, a gente já falou aqui na questão de foco. Então, nós estamos aqui em jejum de mídia e distrações, apenas para esse vídeo não ficar muito extenso, a gente vai fazer uma pausa rápida e a gente dá sequência justamente nesse item 4, nós estamos ainda, né, em atitude de guerreiro, e a gente volta no próximo vídeo para dar sequência no próximo item, que é atividades em bloco.